Bom, então nós estamos começando o capítulo 9 de Atos. Acho que nós podemos fazer aquela sequência de leitura e eu vou fazendo alguns comentários. Então vamos lá. A Paula, depois o Diogo, né? Versículos 1 e 2. Pode ler? Pode ler. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Legal. Obrigado. O que a gente precisa ver aqui, principalmente nesse versículo 2, é que essas cartas que era solicitado para o sumo sacerdote, elas tinham validade em todo o território do Império Romano. Não apenas em Damasco ele teria autoridade para, entre aspas, caçar aqueles que eram da seita do caminho, mas ele teria autoridade em todo o Império Romano com uma dessas cartas na mão. E aqui ele mostra realmente que no início os que se convertiam ao Evangelho e se tornavam cristãos eram chamados da seita do caminho, né? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E acabou ficando como que um apelido aqueles que se converteram ao cristianismo até esse momento eram chamados da seita do caminho, né? Aline, depois a Bárbara. Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui nós precisaríamos ver mais dois textos em Atos. Esse acontecimento se apresentando a Paulo, ele é descrito 3 vezes no capítulo de Atos. E existe uma pequena variação entre as vezes que Paulo conta a mesma cena, né? Então vamos lá, vamos abrir em Atos 22, 9. Guarda o dedo aí. Atos 22, 9. O Lucas pode ler? Atos 22. Posso. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Legal. Abre, por favor, também em Atos 10, 13. 3? 26, 26, versículo 13. Tá. Agora é a vez da Paula e Diogo. Então, a Paula leu 13 e o Diogo 14. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Legal. Então, nesse texto, fica um pouco mais claro, ele é mais detalhado, como que foi essa aparição, né? Então, ele diz assim, no versículo 13, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então, essa luz brilhou ao redor de Paulo e ao redor daqueles que iam com ele. E caindo todos nós por terra.
Às vezes, quando a gente pega apenas uma das passagens, dá a impressão que somente Paulo, né, foi afetado, né, foi atingido. No caso, ele está dizendo aqui, ó, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, já traz esse detalhe, que estava sendo falado na língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões, né? A divergência que às vezes dá a entender é que no versículo de Atos 22, 9, ele diz assim, eles viram a luz sem, contudo, perceberem o sentido da voz que falava comigo. Ou seja, eles até ouviram algum som, mas não entenderam o que estava sendo dito, né? Porque ali, voltando lá em Atos 9, Atos 9, no versículo 4, 3 e 4, né? Atos 9, versículo 3 e 4, diz assim, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? As pessoas que estavam com ele também viram essa luz, mas não distinguiram o que estava sendo dito para Paulo. Tá bem? Podemos seguir? Porque aqui em Atos 9, dá a entender que é somente o Paulo, né? Aí, nos outros textos, é que ele esclarece melhor como que foi realmente esse acontecimento. Então, vamos lá, versículo 5, agora é a Aline. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. O interessante desse versículo é que Paulo estava perseguindo exatamente a Jesus? Não. Não. Quem é que Paulo estava perseguindo? A igreja, né? Isso. Seguidores de Jesus. Os cristãos convertidos, né? Então, nesse versículo torna claro que quando alguém faz alguma coisa para um dos seus filhos, está fazendo contra o próprio Jesus. Isso é uma coisa que a gente tem que levar no coração. Nós somos filhos do Senhor, lavados e remidos no sangue de Cristo. E quando alguém faz alguma coisa contra nós, não está fazendo somente a nós, está fazendo diretamente ao Senhor Jesus. E é por isso que ele diz que a mim cabe a justiça e a vingança, né? Então, nós não precisamos nos vingar com a nossa própria mão, porque quem nos defende é o próprio Senhor Jesus. É um versículo bastante significativo. Ele diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. E na verdade, indiretamente, ele estava perseguindo a Jesus. Vamos lá, então, agora é a Bárbara. 6. Né? Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Legal. Lucas agora, 7. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Tá, então aqui volta naquele comentário que eles ouviram uma voz, mas não entenderam nem o significado e nem enxergavam quem é que estava falando com ele, né? Agora o 8, Paula, e o 9, Diego. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ok. Nesse versículos, nos 2 versículos, Este é um resultado que encontrei na web. Desculpa, aqui tem uma interferência, tá? Desliga. Ele mesmo tentando abrir os olhos, ele não enxerga nada, né?
e aqueles que estavam acompanhando a comitiva dele eram também perseguidores da igreja, né? Então, o impacto daquela visão que aconteceu ali, daquele acontecimento, impactou a todos aqueles que estavam junto com eles. Tanto é que eles ajudaram a Paulo a seguir até Damasco, levando ele pela mão, né? Porque ele ficou completamente cego. Vamos então agora... Eu achei, só um comentário, mas assim, é muito interessante, porque Saulo, ele corria atrás daqueles que eram seguidores de Cristo, né? E ele corria atrás deles e esses seguidores, eles tinham medo de Saulo. Eles se escondiam de Saulo. E havia assim, um temor pela pessoa dele. A gente vai ver ao longo do livro de Atos. Mas o que é curioso e é poderoso é que Jesus, ele se apresenta, né? Jesus se apresenta, olha, é isso que você está perseguindo. Então, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, que enfrenta e confronta Saulo com um propósito, que a gente vai ver. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Os seguidores de Cristo podiam até se esconder. O próprio Ananias, que a gente vai ver, teve receio, né, de ir até Saulo. Mas o próprio Cristo se apresentou em defesa até dos seus seguidores, né? E mostra o poder de Jesus, a presença de Jesus. E é uma coisa que a gente precisa confiar. Às vezes a gente é perseguido, né, na escola, no trabalho. A gente é perseguido porque somos cristãos. E não é porque a gente se declara cristão, é porque muitas e tantas vezes a gente vai na contramão da sociedade, não sendo conivente com o pecado. Então, isso acontecendo na família, dentro da sociedade, do todo. Mas Jesus, ele vai se apresentar e vai tomar as iniciativas e dizer, olha, para aquelas pessoas que ele tem propósitos. Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então, nós não devemos nos atemorizar com relação às perseguições que a gente sofre, porque o próprio Cristo vai aparecer e vai nos defender. De alguma forma, não existe essa receita para Saulo, foi a receita para Saulo. É como houve uma sarça para Moisés, uma arca para Noé. Então, às vezes, Deus não repete, mas ele tem propósito. Então, eu gostaria de deixar isso aqui que me chamou muita atenção. Acho que é a Aline agora. Aline, versículo 10. Isso. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias? Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ok. Então, Damasco é a capital da Síria. Esse Ananias é simplesmente uma coincidência do nome Ananias que a gente viu em alguns capítulos anteriores, o Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, os dois morreram. Esse daqui é um que mora em Damasco. Tá bem? Ele é um dos seguidores do Senhor Jesus. Então, havia um discípulo chamado Ananias e ele respondeu, eis-me aqui. A mesma resposta de Samuel, de outros tantos, quando o Senhor diz de Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Né? Então, vamos lá agora, a Bárbara, versículo 11. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Legal. Essa rua direita, ela existe até hoje lá em Damasco, e é uma das ruas principais da cidade, é um ponto turístico, inclusive, né? Acabou se tornando um ponto turístico, e fica lá na cidade de Damasco, que existe até hoje.
Então vamos lá agora, Lucas, versículo 12. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Legal. Na nossa versão, tem assim, ó, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recebesse a vista. Né? Mas ele estava, só lembrando, né? Ele estava completamente cego. Né? Então, a versão que o Lucas leu até foi muito favorável, e ela já mostra que ele teve uma visão. Enquanto ele orava, o Senhor mostrou para ele que entraria um homem chamado Ananias para impor sobre ele as mãos. Né? Paula, versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Diogo? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Aline? Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Legal. Como a lei chamou a atenção, o próprio Ananias e todos os que conheciam a fama de Saulo, e a gente precisa lembrar que Saulo era um fariseu, era um jovem, né? Quando a gente viu lá no capítulo 7 de Atos, era um jovem que presenciou o apedrejamento de Estevão. E ele é que ficou guardando, protegendo as roupas daqueles que estavam apedrejando a Estevão. Então, ele era um jovem fariseu e zeloso. Significa que ele fazia com muito capricho tudo aquilo que ele entendia que era correto. Então, como fariseu, ele estava perseguindo ferozmente aqueles que eram da seita do caminho. Né? Mas aí Jesus fala assim, lá no versículo 15, Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Não sei se outras versões falam um vaso escolhido. Tá? No texto original, ele dá a entender como se fosse um vaso de barro, né, vazio, um vaso de barro vazio, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Né? No versículo 16, agora é a Paula. Pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Tá, essa profecia que o Senhor Jesus fez, falando com Ananias, ela aparece o cumprimento dela lá em 2 Coríntios 11, 27. Vamos lá. 2 Coríntios 11, 27. Vai mostrar o próprio Paulo declarando, entre aspas, né, o seu currículo. 2 Coríntios 11, de 24 até 27. Quem pode ler o Diogo? É a vez do Diogo? Não. Isso. Pode ser? Então, lê do 24 até o 27. Ok. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Ok. Lucas, que tem uma versão diferente, você pode ler de novo, por favor? Sim. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio.
Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Legal. Essa versão é bastante esclarecedora, né? Esse aqui eu coloco entre aspas, é o currículo de Paulo. E é o cumprimento dessa profecia que o próprio Senhor Jesus está falando para Ananias, lá no versículo 16 do capítulo 9 de Atos. Diz assim, voltando lá em Atos 9, 16, diz assim, pois eu, Jesus, né? Eu, Jesus, lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Paulo, com certeza, foi o apóstolo que mais sofreu. De todos os apóstolos, ele é o que mais sofreu e também, através da graça do Senhor, foi o que mais contribuiu para o avanço do Evangelho, né? Se não tivesse, se Paulo não tivesse escrito as cartas, não tivesse escrito tudo aquilo que ele deixou para a igreja, o Novo Testamento se resumiria a poucas coisas, né? Teríamos muito menos informações do que nós temos se nós tirássemos as cartas de Paulo, né? Os escritos dele também. Então, vamos lá? Vamos agora, Aline, versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Legal, obrigado. O que eu acho lindo, quando ele fala assim, Saulo, irmão. A coragem e o amor que o Espírito Santo colocou no coração de Ananias para chamar um inimigo que até era mortal. Paulo, ele tinha um comportamento realmente para matar, né? E ele chama Saulo de irmão. Eu acho que, inclusive, na versão do Lucas, da sua Bíblia, Lucas, também deve chamar a atenção nisso, né? Como é que está esse versículo aí? 17. É o 17, né? É. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Legal, irmão Saulo, né? Agora é a Bárbara, 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Tá. O autor de Atos, que é Lucas, né? Como médico, ele é o que traz alguns detalhes. Sempre quando tem alguma coisa de doença, alguma enfermidade, ele chama a atenção, né? E ele diz que caíram dos olhos dele como que algo parecido com escamas, porque nunca ninguém tinha visto nada parecido, né? Então, algo não eram escamas, né? Mas era algo parecido com escamas, né? Uma casquinha que caiu dos olhos dele. E o próprio versículo diz assim, levantou-se e foi batizado. É um versículo que talvez sugira que ele tenha sido batizado por aspersão. Eles não estavam na beira de um rio, eles estavam na rua direita. Então, o texto deixa a entender que ele foi batizado, não fala assim com muita água, pouca água, né? Mas foi batizado, tá bem? E aí no 19, agora é o Lucas, né, Lucas? Isso. E Acho depois que é de... a Bárbara, né? A Bárbara? Ô, Bárbara, desculpa.
Não, eu li o 18 agora. Acabou de ler. Desculpa, é que na outra vez ela não leu, aí eu fiquei Tudo bem. com Então, isso na cabeça. vai lá, Lucas. E depois de comer, recuperou as forças. Aí tem Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Legal. O texto diz que ele ficou 3 dias sem comer nem beber nada, né? Até que Ananias chegasse até ele, pusesse as mãos e ele recuperasse a visão e fosse batizado. E aí é que ele se alimentou, por isso que ele afirma, né? Sentiu-se fortalecido. Também é uma expressão médica, né? Dizendo que Paulo recobrou as forças, né? E permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Agora, Paula, o versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Sinagogas eram os locais que os judeus tinham como escola, né, durante a semana, e aos finais de semana eles se reuniam para ler a palavra, né? E Paulo, com toda a coragem, entrou nas sinagogas e começou a pregar Jesus. E ele era um dos perseguidores, né? Eu imagino que aquilo deva... Vamos ver quem que agora é o Diogo. Não, Paula. Paula, leia o 21, por favor. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então, imagina o pessoal que estava dentro da sinagoga começaram a ficar apavorados, porque mas não é esse que veio aqui para levar o pessoal preso para Jerusalém, né? Versículo 22. Acho que sou eu. Oi, pode ir. Quem é? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha só, esse versículo, essa palavra aí, como é que está na tua Bíblia? Lucas ou Bárbara? É isso? São versões que estão diferentes? O 22? 22. Aqui tá. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Isso. A palavra que eu queria grifar nesse versículo é demonstrando. Por que ele fala assim, demonstrando? Porque como fariseu e zeloso, ele conhecia muito bem as passagens bíblicas que falavam sobre o Messias. E ele tinha esse conhecimento de fazer sentido. Quando Jesus se apresentou a ele e o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele, se encaixou um monte de textos na cabeça dele a respeito da vinda do Senhor Jesus, identificando ele como Messias. Por isso que ele diz aqui, ó, demonstrando que Jesus é o Cristo. Da lei, né? Tinha. Ele tinha conhecimento dos profetas, aquilo que os profetas falaram do Messias. Então, ele juntava o que ele sabia, o que ele viu, o que ele vivenciou, com aquilo que os profetas falaram bem antes, né? Então, ele começou a juntar isso. E na medida que ele juntava, e também não só ele juntava, mas havia uma revelação do Espírito Santo de Deus. Porque como Jesus tinha falado com ele, e ele seria um instrumento escolhido, ele seria o instrumento, mas as diretrizes, a compreensão, a sabedoria vem do Espírito. Por isso que o Espírito Santo é o que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, o Espírito Santo
colocava no coração de Saulo essa conexão do passado com o presente, no sentido das escrituras. Então, ele conseguia demonstrar isso com muita facilidade, né? Porque ele era estudioso, ele conhecia as escrituras, juntando com a presença do Espírito e esse encontro com Jesus no caminho de Damasco. Fica esse conselho para nós também, e nós precisamos conhecer bastante a Bíblia. Quando a gente vai pregar o Evangelho, quando você vai conversar com uma pessoa a respeito da palavra de Deus, de Jesus, é importante que você saiba manusear a Bíblia, né? E o próprio Espírito Santo lembra passagens bíblicas. Pode ser que você não lembre, talvez, o endereço dela, né? Está no livro tal, versículo tal. Mas o Espírito Santo traz à memória aquilo que a gente precisa falar, tá bem? Mas é importante a gente ler bastante a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, em detalhes, para a gente ter facilidade em apresentar. Tá bem? Agora, eu acho que é o Lucas de novo, 23. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Tá bem, ó, já começou aqui nesse versículo 23, já começou a perseguição de Paulo, tá? Os próprios judeus já começaram a tentar tirar-lhe a vida. O tempo, ele fala assim, decorrido muitos dias, ou decorrido um tempo, né? Os judeus deliberaram. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 1:16. Ele faz um comentário, o próprio Paulo vai fazer um comentário. Gálatas 1:16. Se quiser começar do 15, quem que é agora? Paula. Paula, pode ler do 15 até o 17. Gálatas 1, de 15 a 17. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas partir para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Leia o comecinho do 18. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então, tá bom. Obrigado, Paulo. O tempo decorrido que ele cita lá, lá em Atos, decorridos 3 anos. Então, ele ficou lá, conforme Gálatas 1:17, mas partir para as regiões da Arábia. Lucas, como é que fala a tua versão? Fala mais algum detalhe? Não, falar de Arábia e Damasco também. Regiões da Arábia também? Uhum. Isso. Então, ele passou, Paulo, assim que ele se converteu, ele ficou viajando pelas regiões da Arábia durante 3 anos. E aí voltou a Damasco. E aí é que vai acontecer vamos voltar lá em Atos 9, versículo 24. Decorrido esses 3 anos, né, ele voltou em Damasco, e aí o que acontece? Vamos lá. Porém, agora é o Diogo. Acho que é a Paula, porque eu fui a última a ler. A Paula que leu, agora é o Diogo ou não? Isso. Diogo, então leia, por favor, o 24 e 25. Okay. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite aguardavam também as portas para o matar. Mas os seus discípulos tornaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram pela muralha. Tá, obrigado. Então, os discípulos dele, que eram aqueles que já estavam, eram cristãos convertidos, tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Só tem uma curiosidade aqui nesse versículo 25, que eu não sei se a outra versão, Lucas, fala o tamanho desse cesto. É um cesto grande?
Versículo 25. Não, é falar grande cesto, fala. Um grande cesto, tá? É. Porque a palavra grega que é usada aqui para esse cesto, para indicar esse cesto, ela é usada na segunda multiplicação de pães e peixes que Jesus fez, né? Então, na primeira multiplicação, sobraram 12 cestos. Só que a palavra cesto, aqui que é a mesma palavra em português, né? É uma palavra só em português, mas no grego são duas palavras. A primeira multiplicação são 12 cestos rasos. Agora, a palavra usada na segunda multiplicação de pães e peixes é usada essa mesma palavra que foi usada aqui em Atos 25. É um cesto grande, profundo, cabia uma pessoa dentro. Então, embora na segunda multiplicação sobraram 7 cestos, os 7 cestos cheios eram muito mais do que 12 cestos rasos, né? Sobrou muito mais na segunda multiplicação. É um detalhe só da palavra grega que é usada aqui para expressar a cesto, né? Onde Paulo foi descido pela muralha. Agora, a Aline, 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Tá, então, e foi essa palavra aí, todos, né? E nesse momento ele está tentando se juntar aos discípulos, ainda não são os apóstolos, tá? Ele está tentando se juntar com aqueles que já eram convertidos aos cristãos, mas a fama dele era terrível. Por isso que todos tinham medo dele. Não acreditavam que ele fosse um discípulo. Vamos lá, Bárbara, 27. Então Barnabé levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Ok. Quando a gente volta lá em Gálatas 1:18, se vocês quiserem eu posso ler. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Quem que era Cefas? Pedro. Pedro, certo? Quem respondeu? Não, eu falei porque na minha Bíblia já está Pedro já. Já está traduzido para Pedro. Já. Tudo bem. Tem que comprar a Bíblia de Lucas. Não, mas é uma boa versão essa aí, viu, Lucas? Muito bom. E agora o versículo 19, lá de Gálatas 1:19, ele diz assim, e permaneci com eles 15 dias, né? Em 19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, quando a gente lê lá em Atos 9:27, que Barnabé levou-os até os apóstolos, na verdade, pode dar a entender que foram todos os 12, né? Não foi. Ele só conversou com Pedro e com Tiago, né? E Tiago era o meio-irmão de Jesus, né? Ele era filho de Maria e José. E aqui, nesse versículo 27, começa a aparecer Barnabé. Lembra que a gente... Eu vou fazer uma pergunta. Não, porque eu achei interessante, quando você falou sobre que ele se chegou primeiro aos discípulos de Jesus, mas que não eram os apóstolos ainda. Por quê? Porque no versículo depois ele fala, né? Que Barnabé levou eles aos apóstolos. Agora, no versículo 25, mas os seus discípulos seriam os discípulos de Paulo. Bom, os que estavam com ele em Damasco. Os que estavam com ele em Damasco. Então, o que eu percebi agora, achei curioso, é que à medida que Paulo já estava pregando, ele já tinha discípulos, já tinha seguidores. É isso? É isso. Que é a ordem de Jesus, né? Ir de fazer discípulos. Então, é interessante isso. Né? Eu vi que no versículo 25, os seus discípulos. Eu vi que quando ele tentou reunir seus discípulos, eles ficaram desacreditados. Até que Barnabé pegou eles e os levou aos apóstolos. Isso. Então, são 3 grupos. Os discípulos de Paulo, em Damasco. em Damasco, os discípulos
dos apóstolos que estavam reunidos em Jerusalém e os apóstolos que eram aqueles que viram o Cristo Os ressuscitado. líderes da igreja. Os líderes da igreja. Né? Se alguém tiver dúvida ou pergunta, pode fazer, viu? Pode parar aí, tá bom? Pode falar. Gente, eu descobri isso agora. Agora é a Bárbara leu, né? Agora é o Lucas. Lucas 29. 29, né? Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas esses procuravam matá-lo. Isso. Na nossa versão consta como helenistas, lembra? Que são judeus de fala grega. O que a gente tem a considerar nesse versículo é que os helenistas, eles eram bastante zelosos, tá? Para o bem e para o mal. Quando era um helenista convertido ao cristianismo, eles foram excelentes evangelistas. Helenistas convertidos ao cristianismo foram excelentes evangelistas. Mas os judeus helenistas que não se converteram, permaneceram judeus, eles foram cruéis perseguidores. Lembra quem é que estava discutindo lá com Estevão? Era exatamente os helenistas. Quem colocou Estevão para ser apedrejado foram os helenistas, né? Então, assim, eles eram zelosos para o bem e para o mal. Quando cristãos eram excelentes evangelistas, mas quando eram perseguidores, eles eram cruéis também, né? Então, vamos lá agora, Paula, versículo 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Legal. Quando eles perceberam, quando os discípulos e os próprios apóstolos perceberam que Paulo estava correndo risco de vida, para proteger Paulo, mandaram ele para Tarso. O que vocês sabem de Tarso? Era a cidade de Saulo, não era? Isso, a cidade onde ele nasceu, né? Muito bom, Aline. Inclusive, o nome comum de apelido dele é Paulo de Tarso, né? Porque ele era Paulo, nascido na cidade de Tarso. E só lembra que Cesareia, nós vimos em alguns capítulos anteriores, era uma cidade portuária, de um porto importante para o Império Romano, né? Então, provavelmente, a viagem de Cesareia até Tarso, ou perto de Tarso, na verdade, né, foi feita de navio. Só dá essa sugestão, né? Como ele foi para Cesareia e lá era um porto, dali para Tarso, ele deve ter pego um navio, como a gente vê na história de Jonas, né? Que era para ir para Nínive, pegou um navio para Tarso, né? Também fazendo essa mesma rota, tá bem? Ainda tem uma consideração aqui nesse versículo. Mandaram ele para Tarso e ele ficou lá um bom tempo, viu, gente? A gente só percebe isso daí quando a gente lê Atos 11, 25. Atos 11, 25, Barnabé foi enviado para procurar, partiu para Tarso à procura de Saulo, né? E quando a gente volta lá em Gálatas 2, versículo 1, diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Então, aqui, quando ele está falando que lá nos próximos capítulos que a gente vai ver aqui, Barnabé foi mandado até Tarso, agora para buscar Paulo de volta, que Paulo tinha sido mandado para Tarso,
e aí Barnabé foi buscar Paulo lá em Tarso. Havia se passado 14 anos depois, né? A gente vê isso lá em Gálatas 2, versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, né? Uma coisa que é interessante, eu vou dar um exemplo agronômico, né? Da minha formação. Deus nunca exigiu que uma árvore ou uma planta, uma fruteira, né, desse fruta sem que ela estivesse pronta, se ela estivesse adulta, né? Então ela precisa ter raiz, precisa ter tronco, precisa ter folhas, precisa estar no sol, precisa ter água, precisa ter a terra, né? Para que ela possa começar a produzir frutos. Então, o que a gente vê é que Paulo, quando a gente lê assim, Paulo foi um grande apóstolo. Paulo ficou mais de 10 anos se preparando, estudando, aprendendo, enfrentando dificuldades, se aprofundando, né, em toda a lei, em tudo aquilo que os cristãos passavam para ele. O próprio Senhor Jesus se encontrou com ele várias vezes, né? Então, é um chamado para a gente. Realmente é um processo, como disse a Lei, né? Nós precisamos crescer na fé e no conhecimento, para que a gente possa ser um instrumento capacitado para pregar o Evangelho. Não só pregar o Evangelho, né? Mas a nossa própria vida. Se nós não estamos crescendo espiritualmente, alguma coisa está errada, né? Nós não fomos chamados nem convertidos para sermos nanicos. Nós somos chamados para termos crescimento espiritual e amadurecimento na nossa fé, né? E isso vem diariamente, lendo a palavra, orando, tendo comunhão uns com os outros, e aí esse crescimento e esse conhecimento vai fluindo e nós vamos nos fortalecendo. Tá bem? E o curioso, né, que Paulo enfrentou, a Bíblia diz que o Senhor nos dá um espírito, não nos dá espírito de covardia, mas um espírito de encorajamento, de amor e de moderação. E em toda a trajetória dele, ele sofreu perseguições, ele foi tentado a ser freado pela própria sociedade dele, ele foi pela própria religião que ele tinha abraçado antes. Ele foi confrontado em todas as situações, mas ele não era covarde. Uma coisa que eu vejo em Paulo que eu admiro muito é que ele não era covarde. Ele sabia lutar, bater de frente, ele sabia fazer isso. Como também ele tinha moderação, ele sabia como. Quando aconteceu lá em Atenas, ele começou o discurso, né? Quando ele viu os ídolos e tudo, ele ficou indignado, ele disse que ele chegou para os atenienses e disse: senhores atenienses, eu vos vejo em tudo acentuosamente religiosos. E ele foi persuadindo ali, falando de Jesus, né? Então, uma coisa que é interessante é que não é fácil, não é fácil. A gente vai encontrar barreiras dentro de casa, a gente vai encontrar barreiras na rua, na escola, no trabalho, na carne, no espírito de contenda que o inimigo, o diabo trabalha. Tem uma coisa muito interessante que a gente precisa aprender e que aconteceu muito com Paulo. O diabo tem um propósito de nos estacionar. Se ele não consegue nos levar para o inferno, né? Porque quando a gente tem a Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas ele trabalha para nos estacionar. Porque um soldado ferido, caído, não vai guerrear. Muito pelo contrário, ele vai precisar de cuidados. Então, é isso que Paulo conseguia, na sua trajetória, fazer cumprir os propósitos
de Deus. E foi isso que aconteceu, né? Vai vendo. Legal. Então, vamos lá. Agora eu perdi até a conta. Quem que é? Quem for Quem ler. quiser. Quem Acho que é o Diogo, né? Esse Hã? sou eu. Diogo? Isso. 31. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha só. É a primeira vez em Atos que ele coloca a palavra igreja, né? No grego é iglesia, e ela está no singular com uma ideia de plural, né? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, né? Então, Judéia é a parte sul, imagina o mapa de Israel, a Judéia é a parte sul, Galileia é a parte norte, que é onde Jesus, e inclusive a primeira vez que aparece a região da Galileia, que é onde Jesus trabalhou intensamente, né? Então, Galileia, a parte norte, e Samaria é a parte central. Então, assim, ele fala assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Mas eles estavam na paz, entre aspas. A igreja estava sendo perseguida. A igreja estava sendo fortemente perseguida. Mas, olha só, a igreja, na verdade, no íntimo, tinha paz. Porque o Espírito Santo traz essa paz, né? E nós estamos vivendo esses dias difíceis de pandemia, de coronavírus, mas, assim, Deus coloca dentro do nosso coração uma paz que a gente, às vezes, não sabe explicar, vem dele, né? É essa paz que a igreja tinha, apesar das duras perseguições, cruéis perseguições que a igreja estava sofrendo, na verdade, tinha paz, né? Porque, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos lá agora. Sou eu. Paula? Paulo. Paula. Eu já li? 32. Eu posso ler de novo. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Diogo? Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Aline? Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Bárbara? Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Legal. Então, aqui traz um trecho em que Paulo começa a fazer sinais e milagres, né? Assim como... desculpa, Pedro, né? Foi Pedro aqui. Desculpa, perdão, Pedro. Intercalou aqui dentro do texto de Paulo. Pedro, passando ali por aquela região, a região de Lida, lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Quando Jesus ressuscitou? Então, eles saíram de Jerusalém a caminho de Emaús, né? Quando Jesus se apresentou a 2 discípulos, né, que estavam caminhando com eles. A próxima cidade, depois de Emaús, é Lida. E depois da cidade de Lida, já vem Jope, né? Que aí Jope já está na beira-mar, né? E ele fala aqui da região de Sarona. A região de Sarona é uma planície fértil que começa mais ou menos ali na região de Jope, vai até o Monte Carmelo. Esse Monte Carmelo é depois da cidade de Cesareia, ao norte. Então, depois eu vou colocar no grupo do WhatsApp também um mapinha. Vocês vão ver que, passando Lida, a próxima cidade já era Jope, e de Jope, subindo ao norte, passava por Cesareia, e depois da Cesareia até o Monte Carmelo. Toda essa região era uma região fértil, uma planície,
né? E ela é conhecida como Saron. Lucas, tem alguma versão diferente nesse versículo? 35. 35. Não, fala Lida Sarona. Ó, ele Lida está com Sarona. Saron, né? Para moradores de Lida Sarona. Legal. Vamos ler agora Dorcas. Agora, realmente faltou eu chamar essa atenção, desculpe, viu? Do versículo 32 até o 43, ele interrompe o que ele estava falando de Paulo e volta para Pedro. Então, vamos lá. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Ou Tabita. Não sei como se diz. Tabita. Termina assim o teu versículo? Isso. Aqui no nosso fala assim, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Desculpa, aqui eu confundi, tem uma nota de rodapé, eu achei que era um outro versículo. Tem isso também, sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres, verdade. Lê o 36 novamente, por favor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. O nome Tabita é do aramaico e o nome Dorcas é do grego. Ambas, as duas palavras, traduzidas literalmente, significa gazela. Gazela é um cervo, né? Como se fosse o Bambi, né? Só que ela é tida como no aramaico, ela também é traduzida pela palavra beleza. E no grego, ela também é traduzida como palavra graciosa, né? Então, a palavra, esse bichinho, né, que é a gazela, é um animal fino, assim, magro, fino, com olhos grandes, né? Então, dá uma a entender de que Tabita era uma jovem pequena, né, rosto fino e de grandes olhos. E ela era expressiva pelas suas boas obras. Tá bem? Agora, Paula, 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Tá, lavarem, né? É isso? É. Depois de a lavarem, né? Era comum eles darem banho nos falecidos. Era comum. Jesus não teve esse banho, mas ele teve as mulheres que iam levar os perfumes, né, na sepultura. Tá bem? Diogo, 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Aline, 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Bárbara, 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Levantando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Legal. Obrigado, Bárbara. Nós temos na igreja um projeto chamado Dorcas, né? Não é à toa que recebeu esse nome, porque é um projeto que trabalha com trabalhos manuais, ensina artesanato, bordado, corte de cabelo, uma série de coisas, né? E é um trabalho evangelístico, de fundo evangelístico, né? Que a igreja presta. Por isso, é uma homenagem a Dorcas, que era uma jovem que fez diferença no tempo dela. Tá? Fica aqui também mais esse conselho para nós, né? Foi muito legal essa semana vocês terem se envolvido em levar cestas básicas, né? Para quem realmente está passando necessidade, está precisando. Às vezes
ligar, né? Como eu soube essa semana que vocês ligaram e a pessoa ficou super feliz que recebeu uma ligação, né? Graças a Deus por isso. É isso que a gente precisa, fazer alguma diferença na vida das pessoas, fazer uma diferença como igreja, como grupo, como jovens, né? Durante a semana, tentem, na medida do possível, ligar para outros. Hoje, por exemplo, o JP não veio, o Jaziel não veio, e tantos outros. O grupo tem mais de 50, né? Não que a gente queira plateia, não é isso, mas a gente gostaria que o grupo fosse mais unido, né? A ideia, amor, a ideia que houve dos diáconos pegarem nomes e telefonarem. Eu não sei se vocês souberam disso, né? Mas os presbíteros e diáconos pegaram a igreja e dividiram ela e começaram a telefonar. Então, até estava pensando, né? A mocidade poderia fazer isso. Eu peguei esses 50 e dividir para quem quer. Tem pessoas que não têm aparecido mais nas nossas aulas. A gente não sabe, às vezes a pessoa não está bem. Talvez até tenha ido embora de Araraquara, a gente não sabe, diante dessa pandemia toda. Mas eu sugiro que os jovens possam fazer isso. Dividir o grupo. Tem 50 jovens, então divide sim, pega um grupo que quer ligar, que tem esse interesse, que tem essa facilidade, e divide e vai ligando para esses jovens. E talvez até, né, conversando com eles, sabendo se eles têm interesse de continuar ainda no grupo ou não, se eles forem embora, se eles estão em outra situação, em outra circunstância. Então, seria interessante para que pudesse compactar o grupo, para que a gente pudesse até, no futuro breve, a gente pudesse trabalhar melhor. E, às vezes, um grupo menor é mais fácil a gente trabalhar, né? Mas, ao mesmo tempo, contactar com esses jovens e trazê-los a essa nova realidade nossa, né? A gente poderia fazer isso. Essa semana eu vou fazer uma experiência, tá? Eu vou, se vocês me autorizarem, eu vou postar essa aula no grupo de WhatsApp. Tá? Vai ficar um pouco longa, está com 1h15 já. Mas, de repente, alguém pode se interessar e pode ver como é que funciona, né? E talvez possa se animar, tá bem? Vamos para terminar. Só chamando a atenção no versículo 40, sempre esse procedimento, né? Primeiro ora e depois vem o milagre. Sempre foi assim, até com Jesus, né? Quando foi ressuscitar Lázaro, ele elevou os olhos ao céu, orou e em seguida chamou Lázaro para fora, né? E aqui Pedro faz a mesma coisa, trancado lá no quarto, primeiro ele ora e depois é o Senhor que opera o milagre. Vamos então, 41. Pode ir. 41. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. Paula e Diogo. 42 e 43. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Tá. Só para a gente terminar esse capítulo 9, já começou a ter uma mudança significativa em Pedro, porque qualquer pessoa que trabalha, você sabe o que é um curtidor, né? Que trabalha com curtume, que trabalha com couro, né? O animal é abatido e aí a pele dele é tratada e ela se transforma em couro, se transforma realmente em pele para fazer agasalho, roupas ou mesmo tapetes e tudo mais que é feito com couro, bolsa, sapato,
né? Então ele era curtidor. Para os judeus era um trabalho imundo, porque trabalhar com bicho morto era proibido, né? Você não podia nem sequer tocar num animal morto, que você já estava cerimonialmente imundo, né? Então, e Pedro, né, foi exatamente se hospedar na casa de Simão, um curtidor, né? Já era o Espírito Santo trabalhando na vida de Pedro também, tá bem? Então, eu agradeço bastante a atenção. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Renato, Renato, opa. pode falar, depois eu falo. Não, é que nessa questão do curtidor aqui na minha Bíblia tem um comentário que fala assim: os judeus acreditavam que a curtição de peles era uma profissão imunda, né, igual você falou, pois envolvia contato com animais mortos. Aí o que eu achei interessante é o seguinte: Pedro estava disposto a hospedar-se com o curtidor porque a mensagem do evangelho estava começando a romper barreiras entre as pessoas. Isso também antecipa a visão de Pedro no próximo capítulo. Legal. Mas é isso, né, de romper as barreiras entre as pessoas. O próprio Espírito Santo já começando a trabalhar na vida de Pedro, porque ele vai ter uma experiência, uma visão, inclusive, né? Cenas dos próximos capítulos, não percam. Né? Então, ele vai passar por uma visão diferente, especial, mas o Espírito Santo já está trabalhando no coração dele. Lucas? Quando a gente estava lendo a passagem de Paulo, que ele cai do cavalo e tudo mais, que aparece Jesus falando com ele, Jesus fala para ele que não adianta ele ficar recalcitrando contra o aguilhão, porque isso é trazer dor para ele. Aí eu já li uma interpretação sobre essa fala de Jesus, que significa que assim, o aguilhão é um instrumento para machucar o animal, né? Para ele não ficar resistindo e para ele fazer a vontade de quem está montando, né? Então, meio que, como você disse que Pedro agora estava já sendo preparado, o Espírito Santo estava trabalhando na vida dele, né, para o que a gente vai ver semana que vem, Paulo também, Jesus já estava trabalhando no coração de Paulo, tinha algo ali que estava incomodando ele e ele estava resistindo. E aí Jesus teve que fazer o que ele fez, né? Intervir de uma forma sobrenatural. Incisiva, né? Muito bom. Legal. Gente, desculpa ter avançado tanto tempo, mas se Deus permitir, a semana que vem a gente volta. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? As perguntas você vai fazer? Tá bem. Talvez durante a semana a gente pode postar algumas perguntas do grupo, só para ir refrescando a memória. Tá bem? Espero que Deus abençoe, tenha uma ótima semana, uma semana de crescimento espiritual. Se vocês puderem ligar para o pessoal do grupo, saiu alguma pessoa do grupo que acho que da Bahia. Eu não sei quem é. Eu não consegui ver quem é, mas eu procurei o DDD. O e eu não... É 73. Não me vem ninguém à mente. Não sei, até me deu uma mensagem, talvez a pessoa volte, não sei quem. Né? Mas que Deus nos abençoe, viu? Que Deus una vocês jovens nesse amor, nessa comunhão e que a gente cresça juntos. Viu? Que Deus abençoe e guarde vocês. Ótima semana. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe, tchau. Obrigada. Deus abençoe.